Olá, comunidade! Tudo bem com vocês? Eu sou Carol Fialho e este é o Cantinho do Pensamento, um projeto do Apegados Podcast que acredita que o Cantinho do Pensamento é para o adulto e não para a criança. Hoje, como vocês podem perceber, não teve musiquinha, porque é um episódio dedicado à perda, ao silêncio, ao vazio, que tantos de nós tentamos evitar e não falar sobre, porque é melhor assim. Mas como Apegados é um lugar de acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para a sua família, um lugar seguro, ele não pode jamais negar a existência da dor. Um lugar seguro não pode jamais dizer para você: engole o choro, não vamos falar sobre isso. Esconde essa parte de você que dói. Esse não é um lugar seguro. Um lugar seguro, uma relação segura, é uma relação de acolhimento, independente do momento que você esteja passando, independente se você está triste, feliz, se você está no seu melhor momento ou no seu pior momento. Então esse episódio, ele é dedicado a todas as mulheres, a todas as famílias, na verdade, que estão lidando ou que já lidaram com luto gestacional. E se esse tema é um tema gatilho para você, se você não quer ouvir isso hoje, dê pausa, não escute e pule para outros episódios. Aqui no Apegados a gente fala sobre muitos assuntos. Vai lá para os outros, mas cuide da sua saúde, entenda o seu momento interno e tá tudo bem. Tá tudo bem você não querer ouvir sobre isso hoje, tá tudo bem você não querer olhar para isso hoje. Mas para todas as outras famílias, todas as outras mulheres que precisam processar, pensar um pouco sobre, esse episódio é para isso. Esse episódio também vai ser extremamente pessoal. Eu vou dividir um pouquinho com vocês sobre a minha experiência de luto gestacional, que eu dividi com vocês um pouquinho lá nas minhas redes sociais, né, há algumas semanas atrás, no @fialhocarol no Instagram. Eu dividi que eu ia precisar ficar de molho, que eu ia sumir um pouquinho, porque eu precisava elaborar um luto da perda de um filho. Em setembro, eu descobri que eu estava grávida. E foi uma alegria, porque foi uma gravidez planejada. Durante muito tempo, depois do nascimento da minha filha, eu fiquei debatendo comigo mesma. Será que eu quero um segundo filho? Será que eu não quero? E durante alguns anos, eu me senti bem com o fato de que tá tudo bem ser só ela. Por conta de recursos emocionais, físicos, financeiros, eu tinha a concretude de que durante alguns anos, durante aqueles primeiros anos de vida, eu não tinha condições de ter um segundo filho. Então, nós cuidamos para que isso não acontecesse, né, durante um tempo e etc. E aí, o espaço para essa possibilidade começou a surgir. E fomos nos preparando, fomos conversando. Então decidimos que vamos tentar, tá na hora. Eu sempre sonhei com famílias grandes. O meu esposo também sempre sonhou em mais filhos, em ter mais filhos. Mas a realidade, ela se faz, ela se impõe, né, gente? E durante alguns anos eu percebi, olha, a gente não tem condições ainda. Mas esse espaço surgiu e a gente começou a sonhar e a gente começou a se preparar. E em setembro de 2024, finalmente a notícia chegou de que
vai acontecer. Eu estou grávida e ficou todo mundo muito feliz. Eu sei que existe um grupo de mulheres que decidem não dividir essa notícia até aí o segundo trimestre, justamente porque o número de problemas que podem acontecer durante o primeiro trimestre é tão alto, e aí a possibilidade dessa perda, ela também é muito alta, então as pessoas não falam sobre, né? Só falam quando tem uma garantia maior. Eu faço parte do grupo que divide, então eu dividi com os meus amigos, eu dividi com as pessoas que eu amo. Eu moro nos Estados Unidos, eu moro numa cidade progressista, vocês vão já entender por que eu tô falando sobre isso, mas estávamos bem, estava cuidando, e aqui você só faz o primeiro ultrassom, você só faz a primeira visita no médico quando marca as 8 semanas. Então, nós estávamos muito felizes. Eu lembro da emoção que foi quando eu fui para a primeira visita da minha primeira filha. E aí decidimos ir toda a família para essa primeira visita. Eu, meu esposo e minha filha, que tem 5 anos. Quando chegamos e a enfermeira me chama para ir para a sala de exame, ela disse: olha, esse exame ele vai ser intravaginal. Você quer que a criança esteja no quarto? E aí, aquele momento eu disse: não, eu não quero. Eu nem lembrava que tinha intravaginal. Eu disse: não, então entra só eu mesmo. E aí fui para o exame. No final desse episódio eu vou ler exatamente as minhas recordações, porque eu escrevi um texto, né? Escrever é uma das formas mais poderosas que eu me utilizo para processar minhas emoções. Então, eu vou deixar os detalhes para o final, por conta desse texto que eu escrevi. E aí, na sala eu descubro que a gestação não ia progredir, né? Era uma gestação que a gente ia precisar resolver o que fazer porque o coração do bebê simplesmente parou de bater. E aí foram momentos depois disso de muita inconstância. Altos e baixos, uma certa sensação anestesiante. E uma das coisas que eu falo muito aqui no Apegados, mas que eu venho praticado muito mais nos últimos anos, de me dar a possibilidade de sentir as minhas emoções. Eu falo muito aqui, né, pra gente, quando a gente tenta evitar uma emoção, quando a gente tenta não falar sobre essa emoção, a gente fica muito mais sozinho, desconectado, uma sensação assim de completa solidão. E aquela dor, ela aumenta, porque ela não é compartilhada. Então ela aumenta e ela pode se tornar em coisas gigantescas, né, assim, e bem prejudiciais para nossa saúde física e mental, diga-se de passagem. Então, durante um tempo, do dia que eu recebi a notícia e do dia que eu precisei fazer um procedimento médico, foram 2 semanas. Então, durante essas 2 semanas, eu me permiti ir a fundo, sentir a fundo. E ainda me permito. Mas uma coisa é você passar por isso ainda com um filho morto dentro de você, e outra coisa é você passar por isso depois de um procedimento de retirada, né? Então, eu me permiti ir lá, eu me permiti sentar com a dor, com o luto. Me permiti descanso, me permiti choros compulsivos em posição fetal, me permiti sentir medo, angústia, mas eu compartilhei com as pessoas. E esse é um ponto muito importante. Todos os nossos amigos que sabiam também ficaram sabendo da perda. Eu compartilhei brevemente nas minhas redes sociais e recebi mensagens lindas de carinho.
muitas outras mulheres, muitas outras mães e famílias que passaram por isso, dividindo palavras de conforto, de carinho, de cuidado. E tudo isso foi enchendo o meu tanquinho, né, assim, emocional. E me ajudou muito. Então, agradeço imensamente a todo mundo que mandou mensagem. Especificamente, existe uma mulher que eu a encontro esporadicamente no parquinho e que nós sempre fomos amigáveis uma com a outra, os nossos filhos brincam um pouquinho de vez em quando, mas a gente sempre se fala e conversa, amenidades e etc. E um dia depois que eu descobri, eu fui levar minha filha no parquinho, porque estranhamente a vida continua. E aí eu chego no parquinho e, com amenidades, o marido dela pergunta: como é que você tá? Eu disse: não tô bem. Eu descobri ontem que isso aconteceu e eles nem sabiam que eu tava grávida. E aí ele disse: ai, sinto muito, a gente já passou por isso também. Eu acho que vai ser muito, muito bom você falar com a minha esposa. E aí chamou a esposa, que tava com o seu bebezinho de 6 meses no canguru. E aí eu dividi com ela. E ela chorou comigo. Ela dividiu comigo a experiência de ter passado pelo mesmo processo 3 vezes. Medos, angústias, dor. Enquanto os nossos filhos brincavam alegremente no parquinho, nós duas criamos uma bolha de compaixão, de empatia, de troca pura, crua, verdadeira. E a gente se abraçou e daquele dia em diante nós mandávamos mensagens todos os dias uma para outra. Ela me mandou jantar, eu mandei flores. Eu tô falando isso, gente, porque é tão mágico o poder que a conexão entre duas mulheres, entre mães, tem quando a gente coloca de lado toda essa cultura de competição, de que eu tenho que ser melhor, de que, olha, vamos julgar aquela outra mãe. A gente não sabe o universo que as pessoas carregam e o quanto que aquilo me ajudou naquele momento. Eu não consigo descrever para vocês, né? Assim, e por conta de eu ter aberto claramente sobre o que eu estava passando nas redes sociais, uma outra mãe americana que não sabe ler português, mas por conta do Instagram, e eu ter escrito, e agora o Instagram tem a possibilidade de traduzir, ela leu o que eu estava passando e ela me mandou a história dela e a gente começou a conversar, né? Assim, isso já aconteceu comigo, eu também estou no processo de tentativa, tá sendo muito frustrante. E ela encontrou nesse momento alguém que ela pudesse falar sobre, porque é uma dor, é uma angústia muito invisível, né? E aí, tudo isso foi me dando forças, foi crescendo em mim a vontade de querer contribuir ainda mais, de querer falar sobre isso, de querer colocar uma luz e não deixar isso ainda mais na escuridão, sabe? Porque você pode pensar, nossa, é muito mórbido, nossa. Mas quando a gente não fala sobre, a dor é muito maior. Então eu decidi que eu ia esperar 2 semanas para ver se meu corpo fazia o que deveria fazer e não fez. Então eu precisei de um procedimento médico para a retirada. Eu tenho uma sorte de estar em uma cidade. Eu moro na capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. Washington, D.C. é predominantemente democrata. Aqui as mulheres têm direito a aborto e por conta disso a regulamentação do tratamento médico para quem precisa disso, querendo ou não, é avançada, é humanizada. Então, do momento que eu cheguei no hospital ao momento que eu fui embora, eu fui muito cuidada. As enfermeiras falavam, eu sinto muito, tinham carinho. A minha sala de antes da cirurgia e depois da cirurgia era uma sala individual. Então eu não fui para um canto com um monte de outras pessoas tratando de outras coisas, para que essa dor pudesse ser protegida, para que esse luto pudesse ser protegido. Então isso faz a diferença, gente.
esse cuidado, ele faz a diferença. Eu já tinha essa opinião antes mesmo de tudo isso acontecer, mas depois de tudo isso ter acontecido, eu vejo quão importante é a gente poder lutar por esse direito. Pelo direito de ter a dignidade de ser tratada com cuidado no hospital quando você precisa fazer um procedimento desse que é emocionalmente tão doloroso. E quando a gente tira o direito das mulheres de fazer isso, seja por qualquer coisa que você acredita, quando a gente tira esse direito, a gente tira a dignidade dessas mulheres de serem tratadas com respeito. Em outros estados aqui nos Estados Unidos, aonde isso não é permitido, aonde só é permitido até a 6ª semana de gestação, ou seja, você nem sabe. No meu caso, eu não sabia porque eu estava me sentindo altamente saudável, bem, me sentia ainda grávida. Então não tinha como eu saber que a minha gravidez não era mais viável. Eu só fui saber na 8ª semana, porque é a primeira consulta. Quando a mulher é negada essa dignidade, os hospitais só vão tratar quando ela está em estado de risco. Eu tenho uma filha, ela tem 5 anos. Quando uma mulher entra no hospital e ela só pode ser tratada em estado de risco, o que acontece com a minha família? Caso essa mulher morra. Inclusive, esse era um medo muito real que eu tinha na sala pré-operatória, de não voltar da anestesia. E na noite anterior, eu abracei a minha filha, como se eu estivesse me despedindo dela. Na manhã que eu fui fazer o procedimento, eu beijava ela, eu dizia que eu te amo, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Como se eu estivesse me despedindo dela. Porque essa é a realidade para algumas famílias que têm o infortúnio de morar em um estado que não oferece o mesmo tratamento e a mesma dignidade. Então esse é um problema de saúde pública que afeta muitas mulheres, que afetam muitas famílias mundo afora. Então é isso, gente. Eu vou terminar esse episódio lendo para vocês um texto que eu escrevi durante essas 2 semanas, um dos, né? Porque escrever é uma maneira para mim muito poderosa de processar, mas eu queria abrir espaço aqui para falar sobre isso. Né, eu vou convidar pessoas para a gente fazer episódios voltados a esse tema, e eu queria que você aí do outro lado, se você passou por isso, se você está passando por isso, eu queria que você sentisse o meu abraço virtual tão, tão, tão apertado. Eu sinto muito pela sua perda. Perder um filho é perder um filho, gente. Tem um questionamento que fala: quanto tempo dura o luto da perda de um filho? E a mulher respondeu: quanto tempo dura o amor por um filho? Através das pesquisas sobre luto, nós sabemos que não é um processo linear, mas que o Instituto de Colômbia sobre o luto, né, estudos sobre luto, falam que existe algo em comum em diversos tipos de luto, que é muito poderoso como forma de cura, entre aspas, mas que é a necessidade que as pessoas têm de falar sobre. Aqui no Apegados eu falo muito que a gente não deve fugir da raia, né? A gente não deve fugir de conversas difíceis. Então vamos abrir espaço para esse tipo de conversa, sem minimizar a dor, só estar lá, gente. Só eu sinto muito, eu tô aqui para você, me diga o que você precisa. Só isso. Ou tudo isso. Então, eu quero que vocês sintam o meu enorme abraço. E eu vou terminar esse episódio lendo um texto que eu escrevi e eu nomeei de A Presença do Vazio. Uma das coisas mais incríveis da natureza, na minha opinião, é o fato de que o nosso coração começa a bater antes mesmo de nascermos e nunca para. Quer dizer, só para no dia em que morremos. Antes de virmos ao mundo, o coração já está lá, pulsando. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ouvir um coração de um bebê, ainda do tamanho de uma semente, batendo na barriga da mãe. Mas é algo
poderosíssimo. Os batimentos são fortes e acelerados, como se o coraçãozinho estivesse nos comunicando uma imensa alegria e expectativa de vir ao mundo. Lembro de ter chorado de emoção ao ouvir o coraçãozinho da minha filha pela primeira vez. Desde então, rezo todos os dias para que ele siga pulsando forte e com saúde. Pois bem, há algumas semanas vivi uma experiência diferente. Sem pensar que corações também podem parar de bater, fui a uma consulta médica feliz e cheia de expectativas de ouvir aquela mesma música que no passado me emocionou tanto. Deitei em uma cama numa sala fria e escura. Meu marido e minha filha me esperavam em uma sala do lado, seguindo as instruções da enfermeira. A tela de TV conectada ao aparelho de ultrassom começou a mostrar o que se passava dentro do meu corpo. E fui tomada de emoção ao ver um bebezinho sendo formado. É uma experiência incrível. Ele era tão pequenininho que parecia se perder na imensidão do meu útero. A enfermeira começou a fazer medições. 1,7 centímetros era o tamanho dele. Essa foi a primeira informação concreta que tive. Tentei puxar a conversa, mas ela estava muito concentrada e repetia: "Eu não posso falar nada, isso é com a médica." Não dei muita importância, eu só queria estar ali olhando para a minha sementinha. Foi então que ela quebrou o silêncio e disse: "Não detectei nenhum batimento cardíaco. Tentei de várias formas e nada. Com 8 semanas já deveríamos ouvir alguma coisa. Sinto muito." E saiu da sala. Sozinha, olhando a tela agora vazia, aquelas últimas palavras ecoavam na minha cabeça e atravessavam todas as células do meu corpo. Sinto muito. Espere aí, moça. Sinto muito o quê? O que você quer dizer com isso? Os corações simplesmente não param de bater. Volta aqui. Essa máquina de última geração deve estar quebrada. Ei, alguém me escuta? Mas tudo isso se passava no silêncio ensurdecedor de um quarto agora completamente vazio. Era apenas eu e a tela em preto. A mesma que segundos antes me mostrava a vida dentro de mim. Na verdade, a morte que me habitava. Fiquei ali sentada por uns 4 minutos olhando para o absolutamente nada. O quarto agora estava ainda mais frio e escuro. Parecia estar diminuindo a cada momento. Será que as paredes vão me esmagar? Será que eu vou acordar? Ainda muito confusa, sentindo uma frieza, vesti minha roupa e fui para a sala ao lado, ao encontro do meu marido e da minha filha, que estavam animados para saber mais sobre o nosso bebezinho. Eram só sorrisos. Esperei que se sentassem ao meu lado e então disse: "O coração dele não aguentou. Nosso bebê agora está em uma estrelinha." Foi tudo que eu consegui falar. Minha filha fez uma carinha de choro e meu esposo apertou forte a minha mão, me olhando como quem diz: "Sinto muito, meu amor. Vamos ficar bem." A médica entrou na sala e, da maneira mais adequada para a presença de uma criança de 5 anos, falou sobre os próximos passos. Como falar de aborto na frente de uma criança? Crianças não precisam saber o que é isso. Não se fala de aborto na frente das crianças. Tudo que eu ouvi foi deixar o corpo agir naturalmente, pílulas e curetagem. Mas, obviamente, não assimilei nada. Ainda estava presa na sala ao lado, olhando para minha sementinha. Desde então, venho experienciando emoções ambíguas, intensas e anestesiantes. Sigo tentando processar aquele "sinto muito" enquanto carrego um bebê sem vida em meu corpo. É incrível perceber o quanto de morte existe em nós. Mortes reais e simbólicas. Células morrem,
conexões neurais morrem, ciclos e crenças morrem, algo novo morre a todo momento, dentro e fora de nós. E a vida segue. Que experiência esquizoide. Quanta angústia, quantas incertezas e medos, quanta ressignificação. Essa sementinha já fazia parte da nossa família, da nossa narrativa, dos nossos planos. Já cantávamos para ela. Será que nos ouviu? Não sei. A ciência diz que não, que isso só é possível a partir das 24, 26 semanas. Mas e todo o resto que a ciência ainda não pode explicar? Para onde vão? Já passei pela experiência de luto por alguém que existiu por anos na minha vida. Tivemos a oportunidade de construir um laço forte, um amor intenso, baseado em memórias especiais de momentos vividos. Perder o meu avô foi a maior dor que eu já senti. Já passei pelo luto brutal de perda de relações importantes que um dia acreditei que seriam para sempre. Doeu muito. Já perdi cachorros. Foi muito triste. Mas nunca pensei que fosse perder um filho que eu sequer tive a chance de conhecer. É uma dor invisível da qual pouco se fala e que muitas vezes é minimizada com discursos como: ah, pelo menos foi cedo, você é muito nova, não era para ser. Melhor assim do que se fosse uma criança doente. Pelo menos você já tem uma filha. Ah, com a fulana foi muito pior. Ou o clássico: isso é muito comum. Vai dar tudo certo, você vai ficar grávida de novo. Mas é claro que tudo não vai dar certo. As coisas não dão certo o tempo inteiro. Na verdade, agora mesmo, nesse mesmo instante que estamos conversando, que vocês estão me ouvindo, muitas coisas com intensidades e gravidades diferentes ao redor do mundo não estão dando certo para milhares de pessoas. Que tudo é esse que falam. Eu sigo na busca incessante de tentar entender por que temos tanta dificuldade em lidar com a dor, por que somos tão ruins em oferecer suporte, por que sentar com o choro e com a angústia precisa ser algo solitário, por que comparamos dores, por que não abrimos espaço para o choro, porque sentimos a necessidade de buscar uma explicação para tudo o que acontece ou encontrar o lado positivo de tudo. No domingo fazia um dia lindo de outono. A vida acontecia naturalmente para todos no parque. Caminhando com a minha filha, ela me pergunta: mamãe, por que o nosso bebezinho já foi morar na Estrelinha? Por que ele não quis ficar com a gente? Respondi com carinho: meu amor, ele queria muito vir e ficar com a gente. Mas o coraçãozinho dele não estava forte ainda, então ele precisou ir para a Estrelinha para tomar mais vitaminas e ficar mais forte. A mamãe e o papai vão tentar de novo, mas às vezes as coisas não dão certo. E que bom que a nossa família já está completa. Ela sussurrou um aham e seguimos a nossa caminhada. Silenciosas, elaborando para onde os próximos caminhos nos levariam. Tenho ouvido uma música sem parar nesses últimos dias que diz assim: o tempo não faz perguntas, ele segue sem você, deixando você para trás se não conseguir acompanhar o ritmo. O mundo continua girando. Você não pode pará-lo, mesmo que tente. Lembre-se, ouça enquanto seu dia se desdobra. Tente manter sua cabeça erguida para o céu. Vá em frente. Libere seus medos. Não tenha vergonha de chorar. Tudo que eu sei é que o amor irá salvar o dia. Nesta vida cabe apenas uma quantidade limitada de planejamento. Mas em última instância, ela faz o que ela bem entende.
Às vezes elas nos concedem piedade, outras vezes não. E é assim que é. Desse jeito. Ponto final. É isso. Agora lide com o que lhe acontece. Sem aviso prévio ou muito menos explicação. Só nos resta seguir nossa caminhada com as marcas do que foi vivido, cultivando gratidão pelo que temos, levando amor por onde passamos e elaborando para onde os próximos caminhos nos levarão. Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Se você acha que esse episódio pode ser útil para alguém, vai lá, divide com famílias que precisam ouvir alguma palavra de conforto. Espero que tenha sido confortante. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.